Então, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos pedir a proteção do nosso Pai, mas a proteção não daquilo que vem de fora, das ameaças do mundo. Vamos pedir essa proteção do reino de Deus dentro do nosso coração. As bem-aventuranças que Jesus mostrou foram caminhos, não foram destino. O destino não está pronto, mas um percurso, um esforço de cada um de nós, de nos libertar das sombras. Como é difícil, né? Então é por isso que a gente precisa de momentos de calma, de reflexão, momentos onde a gente para o tumulto da vida e lembramos da força da vida maior. Vamos fazer isso agora. Pessoal que está em casa nos acompanhando na abertura, desliga som, desliga tudo, para. E agora vamos entrar em sintonia com o mundo maior. Vamos entrar em sintonia onde a gente veio depositar as nossas esperanças. Que as equipes socorristas de Bezerra de Menezes possam estar aqui nesta casa, nos assessorando, nos encaminhando e promovendo a cura, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Então agora, por favor, pessoal que está fora do salão, agora é o momento sagrado, é o momento da oração. Vamos trabalhar o nosso fervor, as nossas crenças. Teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. A vida material tem colocado para cada um de nós desafios. Alguns que a gente tem mais facilidade de dissolver, de resolver, e outros são mais intrincados. Parece que são desafios kármicos que vêm se arrastando pela lei do tempo.
Nós sabemos que a medicina tem hoje uma questão farmacológica enorme. Nós temos medicação hoje para quase tudo. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente precisa curar a alma, curar o caráter, curar tendências mórbidas das nossas escolhas, é o Evangelho que vai nos dar o remédio. Não estou falando do Evangelho espírita, estou falando do Evangelho. O Evangelho é um só, né? É o caminho que Jesus nos mostra. Capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimentos, e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus. Qual é o jugo dele? É a obediência à lei. Qual é a lei? Amareis a Deus em todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo. Lembra que não é todo aflito que vai ter consolação. Não é toda dor que vai ter alívio. A dor que vem de uma busca de correção, ela traz o significado. Por exemplo, vamos pegar 2 apóstolos, Judas de Quiriote ou Iscariote. De Quiriote, porque é da origem dele, foi aquele que ficou marcado na história por ter traído Jesus pelas moedas de prata. Ele acreditava que Jesus tinha que ser um político, que ia salvar através dos bens materiais. Ele se deixou levar pela fascinação de acreditar que Jesus era só um líder humano e não um líder espiritual. E nisso ele ficou tão obcecado que acabou traindo Jesus e entregando na mão dos romanos. E aí a gente já sabe o desfecho da história. Mas nós temos também Pedro. Pedra. E Jesus falou para Pedro, você vai me negar. Quando o galo cantar pela 3ª vez, você me negará. Pedro, naquele momento que escuta Jesus falando aquilo, ele fica até triste. Mestre, mas eu te amo. Né? E acontece exatamente isso. Quando Jesus é denunciado, e aí vão atrás dos apóstolos, Pedro nega. Muito bom. Mas vamos ver uma diferença. Quando Judas observa o erro dele, ele está tão identificado com o erro. O que é estar identificado com o erro? Eu justifico. Eu errei porque fizeram isso comigo. Eu errei porque aquilo. Ele está tão identificado que ele não dá conta, ele quebra. E no desespero da quebra, ele comete suicídio. Pedro é um pouco diferente. Ele está ali naquele momento e quando ele percebe o que ele faz, ele toma de uma força e ele passa a agir de forma diferente do erro. E isso somos nós. A gente não fala assim, errar é humano? Lógico que errar é humano. Se fosse divino, não seria divino. Então é lógico que erro faz parte da nossa condição. Agora tem aquele que escolhe o erro. A gente não fala que existem coisas que são de homem. Ah, isso é coisa de homem. Homem tem necessidades. Lógico, tem tarefas mais masculinas, tem tarefas mais femininas. Isso é natural. Mas quando a gente está identificado com erro, por exemplo, se eu tenho um filho que cometeu um erro grave, e o meu amor para ele está ainda voltado a uma condição do acerto. Então, para mim, é muito difícil continuar amando meu filho na condição do erro. Aí eu me identifico com o erro. E eu posso, então, fazer o quê? Repetir o erro. Então, quando eu fico identificado com a situação que eu não entendi, aquilo é demais para a minha sustentação, eu me identifico e passo a reproduzir o erro. É igual Judas Iscariote. Ele sabia que estava errado, mas ele estava identificado com a fascinação das ideias dele. Lembra quando fala assim, se Deus é o caminho para você encontrar alguma coisa, está errado. Deus é o final das coisas. Deus não é o caminho para eu ter sucesso financeiro, não é o caminho para o meu filho se formar na faculdade. Deus não é o caminho. Deus é o final. O caminho é a sabedoria que precisamos desenvolver para chegar até Deus, que é diferente. Então, quando nós estamos identificados com o erro, o que a gente faz?
justifica. E passamos a transferir a culpa para alguém, para uma condição, para o outro. E aí vem a questão que Emmanuel fala. Então, o que aprendemos com o erro dessa forma? Não aprendemos com erro. E aí vem o Evangelho. Não é todo bem-aventurado o aflito. Porque tem aflições que a gente escolhe por ignorância. A gente não foi para aquela situação porque a gente está aprendendo. A gente não quer aprender. Agora, transfere para nossas dores. Vamos transferir para as nossas aflições? O que acontece no teu corpo, nas suas doenças? É só uma condição fortuita, pelo acaso? Ou também tem a ver com as escolhas? Também tem a ver como a gente se cuida? Se eu engulo todo dia indignação, se na hora do meu repouso eu vou ver sempre notícias que me escandalizam, que excitam o meu nervosismo, que perturbam a minha paz, você acha o quê? Que eu vou ter a pressão controlada só porque eu tomo remédio? Acha que a minha diabetes vai ficar em paz? Que as minhas dores articulares vão ficar bem? Então a gente tem que entender que a gente tem que agradar a Deus e tomar cuidado com o mamon, que é as coisas da terra, as coisas do materialismo. Eu tenho que fazer o que Deus quer, ou seguir, carregar o meu jugo, as leis. Eu tenho que seguir essas leis, mas eu tenho que entender o porquê. Não só para me ver livre do mal, para que eu me liberte do mal. É diferente. Se ver livre é pedir milagre só. A gente vive atrás só de milagre, né? A gente precisa transformar o nosso eu antigo no eu novo. Esse é o maior milagre que existe na Terra. E esse é o final do ano, né? Nosso último encontro aqui, trabalho de cura de sábado. Né? E se fala tanto no pensamento do Cristo, tanto, né? E a gente lembra mais nessa época, mas o que ele representa? Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. De coração. Para dentro. Não é para fora, não. Não é para o outro ver. É dentro das disputas, dos desafios, das contendas. É aí que a gente tem que ser manso e humilde de coração. Então, gente, que Jesus esteja no nosso coração. Da nossa forma de raciocinar. Da nossa forma de decidir. Porque é muito fácil falar, Deus te acompanhe, Deus te guarde, Deus te abençoe, né? Mas na hora de seguir aquele que Deus colocou aqui na terra, que é Jesus, para a gente viver esse caminho, a gente esquece. A gente só lembra quando a gente se sente injustiçado. Quando a gente tem que carregar a dor e a gente não quer carregar. Então, que a gente pare de justificar o erro. A vida é difícil para todos nós, mas a gente tem soluções. Se a gente tomar o remédio para as coisas certas, é mais cabível que a gente tenha melhoras, né? Jesus esteja com a gente. Um ótimo final de ano a todos. Boas festas. E que a gente volte o ano que vem renovado. Renovado em esperança, em fé, em força, em vontade de crescer e vontade de superar. Muito obrigada a todos pelo ano que passamos juntos. Vamos começar o nosso dia.